Fala galera, eu sou Daniele Lopes e hoje eu tô aqui para falar de um setor que eu tenho certeza que você tem na sua carteira, muito popular entre os brasileiros, que é o setor de bancos. Bancões e bancos digitais, uma briga forte por inovação, tecnologia e serviços. Tudo para aumentar ainda mais o número de clientes. E claro, engordar os resultados das empresas. E eu e você, investidores, a gente quer aproveitar as melhores oportunidades dentro desse setor que costuma ser bem próspero e lucrativo. E aqui eu vou te contar quais deles têm mais chances de seguir evoluindo e rendendo bons resultados. Mas antes da gente falar quais bancos estão mais preparados para essa nova fase, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para eu voltar sempre com as análises das empresas para vocês. Mas vamos lá, só para dar um contexto para a gente começar a falar dos bancos. A gente teve recentemente o aumento da Selic para 11,75%. Isso quer dizer que o lucro dos bancos vai aumentar. Então esse cenário de 2022 está melhor ainda quando a gente fala de Selic, já que quando você eleva a taxa básica de juros, você passa a tomar um empréstimo mais caro. O que antes você pagaria emprestado com o banco a 2%, agora você vai pagar 10%, 11%, 12% ao ano. E esse crescimento dos bancos no mercado tem um nome, spread bancário, que é basicamente a diferença entre os juros que o banco paga quando você pega o seu dinheiro, ou seja, quando você investe lá em algo lá dentro, e o quanto ele empresta de dinheiro. E se ele te paga menos, ou sempre a mesma coisa, com juros a 2%, e agora ele empresta o mesmo dinheiro a 12%, o spread dele é maior, ou seja, ele ganha mais dinheiro. E agora a gente vai falar de alguns bancos onde eu vejo boas perspectivas e outros não são tão bons assim. Eu separei entre os bancões, aqueles tradicionais, e os novos bancos, mais ligados ou nascidos na era do digital. Dos bancões, a gente tem Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E nos últimos 5 anos, quem mais cresceu os lucros dos 4 foi o Banco do Brasil. Isso porque é o banco com a maior carteira de agronegócio e consignado, e além de ter uma corretora que detém 25% do mercado, o que poucos sabem. Logo depois, você vê o Santander com 23% de crescimento médio, e na lanterna Itaú e Bradesco com 4%. Principalmente pela lentidão de mudar os rumos do negócio para crescer mais em serviços e seguros, que é onde dá mais dinheiro, e eles ficaram somente no crédito, que não é tão rentável. E antes de eu falar dos novos bancos, eu quero saber se você tem algum bancão na carteira. E se você tiver mais de um, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Dos novos bancos, a gente tem a XP, o BTG, Banco Inter e Nubank. Por serem mais recentes, a gente tem um histórico de crescimento médio dos últimos 3 anos para comparar bem todos eles. E quem mais cresceu aqui foi a XP, com 49%, muito pela forte captação de dinheiro com os agentes autônomos antes do BTG entrar nessa briga. E quando o BTG acertou as pontas com os agentes autônomos, criou o banco digital e parou de ficar muito dependente em operações que não rodavam bem na crise, passou a crescer mais. E nos últimos 3 anos cresceu em média 20%. E logo depois a gente tem o Banco Inter com 6% de crescimento e o Nubank ainda em prejuízo. E agora me conta, você tem novos bancos da carteira? Você acha que é bolha? Eu acho que não é, inclusive eu uso um deles. Mas calma que como analista eu ainda vou te dizer quais bancos vale a pena você investir. Agora a gente vai falar das iniciativas que todos esses bancos têm para sustentar ou puxar algum crescimento nos próximos anos. O Itaú comprou recentemente a Ideal, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre isso em detalhes. Eles também investiram muito em tecnologia para o seu banco digital, o iti. Eles conseguem crescer e aumentar a base de clientes agora, além de ter uma fatia da XP para exercer e reconhecer nos seus resultados. Lembrando que a XP comprou a Modal, a Eleven, fez um banco tradicional com cartão, contas e serviços. E só para você ter uma noção, a XP tem 50% de participação no mercado de corretoras. Isso é enorme. E falando em compras, o BTG comprou a Empíricos e recentemente um escritório de agentes autônomos, a Elite Investimento. E o Nubank não ficou para trás, comprou a corretora Isinvest, que agora é a Nuinvest. E apesar de chegarem agora nesse mercado, essa aquisição já fez com que o Nubank tivesse 27% do mercado de corretoras. E o Banco Inter tem outros diferenciais. Além da conta brasileira com home broker, você também consegue ter uma conta internacional gratuita com home broker também. E por que eles conseguiram fazer isso? Eles compraram recentemente a fintech americana Ucent e facilitou todo esse movimento de investimento internacional. O Banco do Brasil ainda não é muito digital, mas ele é enorme em agro e consignado. Só que ele segue sendo eternamente uma empresa com ameaça estatal. E ninguém quer o governo podendo mudar tudo do dia para a noite, né? Eu, pelo menos, não quero.
O Santander, que tem um crescimento mais de banco tradicional, não tem iniciativas enormes além do envolvimento na briga de maquininhas com a GetNet, mas nada relevante. E o Bradesco recentemente deu esse passo comprando 49,99% da Digio, um banco digital. Mas vamos lá, né? Chegou bem atrasado. Mas beleza, a gente já falou bastante coisa e agora você deve estar se perguntando o que vale a pena ficar de olho daqui para frente no setor de bancos. Recentemente, a gente teve mudanças importantes na regulação. Isso vai impactar diretamente os novos bancos e instituições, como o Nubank, PagSeguro e a Stone. E essa regulamentação diz que elas entrarão nas mesmas normas que os bancos tradicionais, o que vai exigir mais capital dentro da empresa. O que para o Nubank, com o caixa atual, é mais ou menos tranquilo. Mas se eles não se organizarem e começarem a dar resultado com os 54 milhões de clientes, vai ser um problema. O fato é, as coisas não vão ficar mais fáceis para quem quer ser um banco sem ser regulado como um. A farra acabou. E claro, bancos mais novos passam por muito mais instabilidade e fragilidade dos seus sistemas, que são recém-criados. Como a gente viu algumas notícias por aí recentemente falando do Nubank. Mas quando você faz as pesquisas, você vê que os problemas não são de hoje. E aí a gente chegou num ponto importante. Todo mundo falou que muitos bancões iam morrer. Talvez eu tenha sido uma delas. Mas eles não vão. Eles podem sim ficar para trás. Até um novo banco, inclusive, diante das novas regulações, ausência de inovação para produtos e serviços, podem ficar para trás. Desse setor, eu acompanho bem de perto Itaú Unibanco, XP Investimentos e BTG Pactual. O Itaú passa por dificuldades para crescer em seguros e serviços, que é a fonte real da rentabilidade da companhia. Por isso, deve manter o seu crescimento em foco em crédito, já que a gente está com a Selic super alta. A XP Investimentos e o BTG Pactual crescem captando mais dinheiro do mercado. E quando a gente olha para esse mercado, 95% está na mão dos grandes bancos. Eles pegam esse dinheiro e rentabilizam a uma taxa média, considerando todos os produtos ofertados. A XP, por exemplo, que divulga esse número, que é o chamado take rate, fica em torno de 1,3%. Já o BTG não divulga esse número, mas o desafio é igual. Eles precisam manter um bom nível de captação e que na média tem sido bem expressivo, mais ou menos 40% ao ano, e tem entregue boa rentabilidade. E se você gosta de bancão, eu recomendo que você fique de olho em Itaú, que claro, precisa mostrar crescimento e vai surfar a onda da Selic. E dos novos bancos, eu recomendo XP e BTG. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês 3 presentes. 3 relatórios gratuitos sobre bancos para você entender muito mais do que a gente falou aqui hoje. Então é isso, pessoal. Itaú, XP e BTG a gente vai ficar de olho. E eu volto para falar mais de bancos quando surgirem novidades. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e manda para aquele seu amigo que falou que os bancões iam morrer. E até o próximo vídeo.